Olha, meus amigos, tem coisa que acontece dentro do Corinthians que a gente não consegue engolir. E eu vou falar bem direto, esse elenco do Timão hoje é tratado como se fosse intocável, como se estivesse acima de qualquer crítica, e sinceramente não dá para entender de onde vem esse privilégio todo. É como se os caras fossem ídolos eternos do clube, aqueles nomes que entraram para a história, mas quando você olha para dentro de campo, o que se vê é um time que não corresponde, que não se entrega em todos os jogos e que muitas vezes parece desconectado da realidade da torcida. E aí fica a pergunta que não quer calar: quem é ídolo nesse elenco atual? Quem realmente já conquistou algo grandioso com a camisa do Corinthians a ponto de merecer essa blindagem toda? Porque ser ídolo do Corinthians não é qualquer coisa, não é simplesmente vestir a camisa e posar para a foto. Ídolo é aquele cara que se mata em campo, que entende a cobrança da torcida, que sabe o peso de cada derrota e que não se esconde em momento nenhum. Quando você olha para a história, tem nomes que marcaram época, que escreveram capítulos de ouro. Agora, nesse elenco, sinceramente, quem é que se enquadra nisso? Parece que os caras confundiram responsabilidade com privilégio, porque fazem o que querem, quando querem, e não sentem as consequências. E não é papo de quem está fora, não. Isso é coisa que vem lá de dentro do clube. Tem informação rolando que não dá para ignorar, e a sensação é essa: os jogadores vivem em uma bolha, protegidos de tudo e de todos, como se estivessem em um pedestal que não condiz com a entrega que eles demonstram em campo. E isso incomoda demais, não só a torcida, mas também gente de dentro, que olha e se pergunta: até quando vai durar essa situação? Agora, não adianta achar que a torcida não está percebendo. O verdadeiro corintiano já sacou há muito tempo que o time não entra com sangue nos olhos em todos os jogos. Tem partidas que você vê claramente que falta entrega, que falta raça, e isso, dentro do Corinthians, é inaceitável. A paciência da Fiel não é infinita, e se esse clima continuar, pode ter certeza que vai estourar no colo de alguém. E aí entra o papel do treinador e da diretoria. Não adianta ficar passando pano, dizendo que está tudo certo. Tem que ter pulso firme. Tem que chegar junto e cobrar disciplina, porque se não mudar a postura, vai continuar essa palhaçada. Se for preciso voltar com concentração antes das partidas, que volte. Se for necessário apertar onde dói para os jogadores sentirem que existe cobrança, que faça. Não dá para deixar a coisa correr solta como se fosse normal. A situação que mais chama a atenção é essa mania de alguns jogadores de saírem para a noite em momentos completamente inadequados. É uma falta de moderação absurda. Ninguém aqui está falando que jogador precisa viver enclausurado, que não pode sair, que não pode se divertir. O problema é sair sem medir as consequências, é ir para a festa em semana de jogo decisivo, é aparecer em vídeo depois de derrota. Isso pega mal demais, passa uma mensagem péssima para a torcida e enfraquece o ambiente dentro do clube. E os torcedores não são bobos. Os organizados já sabem exatamente quem são os caras que estão extrapolando, já tem até apelido para esse grupo, e a paciência está se esgotando. Dentro das arquibancadas e nos bastidores, a indignação é enorme. O papo é de que tem um bonde dos cariocas que virou alvo da torcida por causa dessas escapadas noturnas. Esse tipo de coisa mina a confiança, quebra a relação entre jogador e torcida e coloca ainda mais pressão sobre a diretoria, que já não anda em boa fase com a Fiel. E tem mais, informações de que rolou festa antes de jogo, que teve jogador quebrando regra de concentração, que foi flagrado em rolê em véspera de partida importante. É um absurdo, gente. Enquanto isso, em campo, o time sofre para vencer adversários muito mais fracos, tropeça em jogos que deveriam ser obrigação e mostra uma apatia que revolta qualquer corintiano de verdade. Aí você junta as peças e entende por que o clima está tão pesado. Essa cobrança não é só por causa do que acontece dentro de campo. A torcida olha para fora também, vê o clube atolado em dívidas, vê notícia de condenação na justiça para pagar milhões, vê diretoria tentando renegociar dívida da Arena, e aí junta tudo. É um caldeirão de insatisfação. Quando o time não corresponde em campo, a paciência que já era curta some de vez. E esse papo de elenco blindado, de jogador intocável, só aumenta a revolta.
O mais impressionante é que mesmo com tudo isso, ainda tem gente dentro do clube que prefere fechar os olhos, como se nada estivesse acontecendo. Parece que a diretoria insiste em proteger os jogadores, mesmo quando eles deixam claro que não estão sendo leais. Porque vamos combinar, se o jogador vai para a balada em dia errado, em véspera de jogo, ou logo depois de derrota vergonhosa, isso não é ser leal nem com a camisa nem com o torcedor. Isso é uma afronta. E é aí que o papel do diretor de futebol fica no olho do furacão. Porque não adianta segurar a bronca sozinho, mas se ele continuar passando pano, vai sobrar para ele. A torcida já está ligada, já está de olho, e se não houver atitude, a pressão vai bater na porta dele de forma ainda mais forte. Até mesmo quem é próximo dentro do clube já começa a aconselhar, ou você cobra de verdade, ou vai estourar no seu colo. E olha, ninguém está pedindo para jogador ser santo, ninguém está exigindo vida de clausura. O que a Fiel cobra é moderação, é responsabilidade, é saber a hora certa para se divertir. Ganhar um jogo importante, fazer uma grande partida, beleza, vai lá, comemora. Mas perder para o Lanterna, não jogar nada no meio da semana e no dia seguinte estar em festa, isso não dá. Isso mexe com a alma do torcedor, que se sacrifica para estar no estádio, que paga ingresso caro, que apoia em qualquer situação. O que dá para garantir é que essa história toda não vai passar batido. Podem escrever, no próximo jogo, os jogadores vão ter que correr dobrado, porque a pressão está enorme. E não vai ser porque eles decidiram mudar, mas sim porque a torcida não vai aceitar nada menos do que entrega total dentro de campo. Quem estiver com a cabeça em festa vai ouvir das arquibancadas, e quem não corresponder em campo vai sentir o peso da cobrança. E quando a gente fala que a cobrança vai bater no colo de alguém, não é exagero. A verdade é que esse elenco mimado e protegido criou uma situação insustentável. O torcedor já entendeu que os resultados ruins não são apenas por falta de qualidade técnica. Existe uma falta de disciplina, de seriedade, e isso está pesando cada vez mais. O Corinthians sempre teve no DNA a raça, a entrega, a superação. A história mostra que muitas vezes o time não era o mais qualificado, mas compensava na vontade, na entrega e na conexão com a torcida. Hoje, essa conexão está quebrada. E quando o torcedor percebe que o jogador não tem o mesmo comprometimento que ele, a cobrança vem pesada. Os relatos que chegam de dentro do clube são claros. Teve jogador que saiu antes de jogo importante, teve festa antes de confronto decisivo, e até mesmo depois de derrotas vergonhosas houve rolê noturno. Isso não é boato, não é invenção de rede social. A situação é real e já foi confirmada em mais de uma ocasião. O pior é que não foi caso isolado. Virou rotina, virou hábito. E quando vira hábito, mostra que não existe comando, que a hierarquia está frouxa e que falta liderança. O mais grave é que essa blindagem em torno do elenco passa a impressão de que nada tem consequência. É como se o jogador pudesse fazer o que bem entendesse, porque sabe que a diretoria vai proteger, que vai dar um jeito de abafar a situação. Mas até onde vai essa proteção? Porque uma hora a bomba estoura. E quando estoura, não sobra só para o atleta. Sobra para todo mundo, para o treinador, para o diretor, para o presidente e até para os torcedores que pagam o pato vendo o time patinar em campo. Dentro das organizadas, a paciência acabou. A conversa já não é mais sobre um ou outro jogador, mas sim sobre um grupo que não leva a sério a camisa. O famoso bonde já virou assunto quente, e não tem mais como esconder. O torcedor sabe quem são os envolvidos, já tem apelidos circulando e, se a diretoria não agir, a cobrança vai aumentar. Esse tipo de racha sempre acaba respingando dentro do vestiário. Um grupo que se sente protegido cria clima de divisão, cria panelinha, e isso contamina o restante do elenco. Quem está tentando se dedicar de verdade acaba ficando desmotivado porque vê que não há justiça, não há critério. E aí entra o papel do Dorival. Ele tem uma missão ingrata, porque ao mesmo tempo que precisa arrumar o time dentro de campo, também tem que lidar com o extracampo. Se ele for deixar a coisa rolar solta, vai perder o grupo. Se ele for firme, vai comprar briga com os blindados. Mas em algum momento alguém tem que tomar a decisão. Futebol é resultado, é entrega, e o Corinthians não pode viver de passado.
A camisa é gigante, mas sozinha não ganha jogo. Enquanto isso, do lado de fora, a diretoria enfrenta outro problema enorme, a dívida. O clube foi condenado a pagar mais de 40 milhões em um caso que já se arrastava, e isso cai justamente em um momento de crise dentro de campo e de instabilidade nos bastidores. Além disso, há toda a questão da renegociação da Arena, com taxa de juros que sufoca as finanças do Corinthians. Então você imagina a situação: o torcedor vê o time sem alma dentro de campo, vê a notícia de que o clube deve milhões, e ainda descobre que alguns jogadores preferem festa à concentração. A conta não fecha, a paciência esgota. E não adianta achar que a fiel vai se calar. A história mostra que quando a torcida perde a confiança, ela cobra até as últimas consequências. Não existe proteção que segure. Os organizados já estão irritados não apenas com as festas, mas também com outras decisões da diretoria, como mudanças em questões ligadas ao estádio, ao dia a dia do clube. Ou seja, a balada foi a faísca que acendeu a chama da insatisfação, mas a verdade é que o barril de pólvora já estava cheio. Outro ponto que pesa é a sensação de falta de comando dentro do vestiário. Os jogadores que deveriam ser líderes, que deveriam dar exemplo, não aparecem. E quando aparecem, não conseguem segurar a bronca. O Corinthians precisa de gente que saiba puxar o grupo, que saiba cobrar internamente, que entenda a importância do peso da camisa. O problema é que, no meio dessa brindagem toda, quem poderia ter voz também se cala. E aí vira essa bagunça que a gente vê. A consequência é clara: o time entra em campo sem intensidade, sem vontade. Chega no segundo tempo, parece que os caras estão mortos, sem perna. A torcida olha e se pergunta se o motivo é físico ou se é porque a cabeça está em outro lugar. Por que não é normal um time do tamanho do Corinthians terminar jogo andando em campo? Isso não é o Corinthians que o torcedor aprendeu a amar. E o pior é ver gente ainda defendendo. Tem torcedor que fecha os olhos e prefere idolatrar jogador do que cobrar profissionalismo. Só que o Corinthians é maior do que qualquer atleta, maior do que qualquer dirigente. Quem realmente ama o clube sabe que não dá para passar pano para esse tipo de comportamento. Pode ser o craque do time, pode ser o destaque do último jogo, se não tiver respeito pela camisa, precisa ser cobrado. O que fica claro em meio a tudo isso é que a crise não é apenas técnica. O problema é de postura, de mentalidade. O Corinthians vive hoje uma mistura explosiva de dívidas, diretoria pressionada, elenco blindado e torcida revoltada. Essa combinação não dura muito tempo sem estourar. E quando estourar, alguém vai cair. Seja treinador, seja diretor, seja jogador, mas a cobrança vai chegar. E já tem data marcada para essa resposta: o próximo jogo. Porque a torcida vai observar cada detalhe, cada corrida, cada dividida. Não vai ter espaço para corpo mole. O jogador pode até achar que está blindado, mas dentro de campo não tem blindagem que segure. A arquibancada vai cobrar, e quem não corresponder vai sentir de perto o peso do que é vestir a camisa do Corinthians. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. O mundo do futebol paulista amanheceu em polvorosa nesta segunda-feira com um rumor que promete estremecer os alicerces do Campeonato Paulista e acender a chama da rivalidade mais antiga do estado. Fontes extraoficiais apontam que o Corinthians pode ter dado um verdadeiro chapéu no Palmeiras ao avançar em negociações pelo meia Rafael Veiga, craque absoluto do Verdão nos últimos anos. A notícia, que começou a circular discretamente entre jornalistas esportivos e torcedores nas redes sociais, causou imediata comoção. Como um jogador tão identificado com o rival poderia estar prestes a vestir a camisa alvinegra? Segundo boatos, os dirigentes corintianos teriam aproveitado uma brecha no contrato de Veiga e movido esforços discretos, mas intensos, para convencer o atleta de que seu futuro poderia ser brilhante no Parque São Jorge. Fontes próximas ao jogador afirmam que o meia estaria curioso com o projeto apresentado pelo clube e aberto a novas experiências, principalmente se isso significar assumir um papel de liderança em um time que vem buscando se consolidar na elite nacional.
Do outro lado, os palmeirenses teriam recebido a movimentação com surpresa e, segundo os rumores, estão estudando contramedidas para tentar segurar o camisa 23, que se tornou peça-chave na equipe de Abel Ferreira. O burburinho só aumenta quando se fala sobre a reação da torcida. Enquanto corintianos começam a comemorar a possibilidade de ver um dos melhores meias do futebol brasileiro vestindo o manto alvinegro, palmeirenses se dividem entre incredulidade e indignação. Nas redes sociais, a hashtag Veiga no Timão chegou a figurar entre os assuntos mais comentados, mesmo antes de qualquer confirmação oficial. Analistas esportivos, por sua vez, apontam que a transferência, caso se concretize, seria um golpe estratégico de mestre do Corinthians, não apenas pelo talento do jogador, mas pelo impacto psicológico que poderia gerar sobre o rival. Ainda não há informações oficiais sobre valores ou datas, mas o rumor já provoca especulações sobre a janela de transferências e movimentações futuras de outros clubes da Série A. O que se sabe é que o nome de Rafael Veiga nunca esteve tão envolvido em discussões e debates apaixonados, e o simples fato de ser associado a um possível acordo com o Corinthians já rende manchetes e provoca palpitações nos corações alvinegros e verdianos. Enquanto isso, a torcida espera ansiosa e o futebol paulista se prepara para o que pode ser uma das maiores reviravoltas dos últimos anos. O que parecia improvável, agora parece cada vez mais perto de se tornar o grande assunto da temporada: Rafael Veiga no Corinthians. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!